ao vivo com Silmar César Miller e os destaques desta segunda-feira. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, nossos amigos do Terra Viva. Pois é, agora começa esse Mundial aí de futebol, Mundial mais estranho que daqui a pouco vão contestar também, falar que isso aí não é Mundial. Enfim, o Palmeiras está lá, viajou de primeira classe, todo mundo deitadinho, esticado, classe executiva, né? Primeira classe. E aí vamos ver se passa depois, no final de semana, aí para a próxima fase desse Mundial. Aí fui recebido por um corintiano logo cedo aqui no nosso Terra Viva, que virou, Tavinho, domingo que vem, hein? Tem o Palmeiras lá no Mundial. Será que passa? Eu falei, nós estamos lá para passar, porque só pode estar lá para passar quem está lá. Quem está aqui, assiste o jogo, não é isso? Ficou meio sem graça assim e tal. Falei, só tem chance de ganhar na Mega Sena quem joga. Quem não joga, não tem. E é isso aí. Muito frio por aí? Bastante frio. A nova massa polar aqui vai chegar aí também, em São Paulo, nos próximos dias. Vai ser uma semana gelada, Tavinho. Vai. Já está gelado, já está gelado. Mas nós vamos estar lá em Belo Horizonte, vai estar frio também, mas não tanto quanto aqui em São Paulo e em Porto Alegre. Vamos aos destaques de hoje. É com você. Vamos lá, Tavinho. Mercados aqui, especialmente mercados financeiros, refletindo um novo pacotaço aqui, discutido no fim de semana. A gente vai comentar isso daqui a pouco, sobre a questão fiscal aqui no Brasil, reuniões com o ministro Haddad e os dirigentes do Congresso. Chegaram a um acordo agora, precisa passar pela peneira agora do presidente Lula, nesta segunda-feira ou amanhã. E para entrar em vigor aqui, tem novidades aqui com a discussão sobre a redução do IOF, que está em vigor neste momento. A gente tirar com um pouco conversa sobre isso. Tem expectativa também com a reunião de dirigentes da China e também dos Estados Unidos, a tentar ver esse avanço nas suas discussões comerciais. Isso tudo está se refletindo no mercado financeiro. É bastante instável na manhã de hoje por conta dessas expectativas. O dólar agora há pouco estava operando com alta de 0,2%, R$ 5,58 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações caindo, está em torno de 1,2% de queda agora há pouco na B3 em São Paulo. Petróleo praticamente estável no mercado internacional e os mercados de commodities agrícolas com predominância de altas nesse final de manhã de segunda-feira. Bolsa de Chicago com soja subindo um pouquinho, 0,2%, arroz em casca também sobe, 0,3%. Na contramão, na mesma bolsa americana, trigo com queda, trigo com tombo aqui de 2,6%, subiu na semana passada, agora tem um dia de realização de lucros, pessoal aproveitando o preço alto para vender um pouco. Então o preço agora cai 2,6%. Milho também, 1,4% de queda, também refletindo o avanço do plantio da nova safra americana, quase no final. Na Bolsa de Nova York, algodão subindo 0,2%, café arábica volta a disparar, sobe 1,2%, robusta em Londres também com forte alta de 2,1%, isso mesmo com a pressão da oferta aqui da safra nova, colheita da safra nova aqui no Brasil. Açúcar também sobe um pouco, 0,2%, suco de laranja também com alta, 1,5%, e o boi gordo no mercado na B3 também subindo na manhã de hoje, 0,7%. Aliás, o mercado físico também, várias altas aqui que a gente está vendo nas principais praças de comercialização do país, ou seja, o preço do boi reagindo, é a proximidade da entre-safra, né, Tavinho? Isso é que acaba influenciando diretamente nas cotações do gado aqui no nosso país. Bom, vamos lá então para outros assuntos em destaque. Começando com previsão de inflação. Projeção dos analistas para a inflação neste ano foi revisada para baixo em mais uma edição do Boletim Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira. Às vésperas da divulgação do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de maio, os economistas revisaram para baixo a estimativa de inflação para 2025, de 5,46% para 5,44%, sétima queda consecutiva. Agora, o índice está 0,94 ponto percentual acima do teto da meta, que é de 4,50%. Para 2026, os analistas mantiveram a projeção em 4,50%. Em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, de 2025, a projeção subiu de 2,13% para 2,18%, segundo o Banco Central.
Para 2026, a estimativa se manteve estável em 1,81%. A taxa básica de juros, a Selic, segue estimada em 14,75% para este ano e 12,50% em 2026. Quanto ao câmbio, os economistas mantiveram a projeção em R$ 5,80 para 2025 e para 2026 houve uma leve redução de R$ 5,90 para R$ 5,89. Bom, Silmar, mais uma previsão para baixo aí de inflação. Praticamente toda semana agora, reduções na expectativa da inflação, um conjunto de fatores que levam a essa tendência, essa expectativa, agora já menos de R$ 1% acima do teto da meta, então tem caído praticamente todas as semanas, se não me engano é a 7ª queda consecutiva. E expectativa maior para o crescimento da economia, crescimento do PIB, com a expectativa de atingir 2,18% esse ano. Por ano que vem também a expectativa aumentou para 1,81%, então são expectativas um pouco mais otimistas com relação à economia. Um dólar mais barato tem a ver bastante com isso, ou seja, já vinha refletindo uma tendência de melhora aqui nos indicadores econômicos, e por trás de tudo, até por conta dessa situação toda, tem aquele fator ainda que continua emperrando um comportamento melhor aqui da nossa economia, que é a taxa de juros, né? Por enquanto, nenhum sinal aqui do Banco Central que vai começar a redução da taxa, mesmo com esses indicadores um pouco mais positivos. Claro que ainda depende de toda essa questão aí que está em discussão no Congresso sobre o pacote fiscal, mas o pessoal otimista aqui com relação a essas negociações. O que está faltando agora realmente é o Banco Central começar a mexer na taxa de juros. Por enquanto, nenhum sinal nesse sentido. Mantém-se aí a atual taxa em 14,75%. Com essa taxa de juros é difícil provocar investimentos, a economia realmente acaba parando por conta de uma taxa de juros tão elevada. Então, a expectativa agora é o que vai fazer o Banco Central, pelo menos o que vai sinalizar na sua próxima reunião, que é agora. Se não me engano, semana que vem tem reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, onde vamos ter pelo menos uma sinalização. Dificilmente vai haver redução de juros nessa reunião, mas pode haver pelo menos uma sinalização de que isso pode acontecer mais para frente. Essa pelo menos é a expectativa. Mas com um pé atrás, né? O Banco Central não está muito a fim de mexer agora em taxa de juros, tem fatores externos ali que são imponderáveis, é a questão do pacotão lá de Donald Trump, isso afeta a inflação globalmente, que acaba sendo importada aqui no Brasil também. Então, esse ainda é um grande ponto de interrogação que temos pela frente, que é a taxa básica de juros, a Selic, Tavinho. Bom, por aqui o senão é o IOF. Vai de que jeito? Vai de outro jeito? Bem, após reunião na noite desse domingo com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, e líderes partidários, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo irá editar uma medida provisória para recalibrar as distorções na alta do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Fernando Haddad afirmou que as correções terão como foco o mercado financeiro e o sistema financeiro. A MP será para ajustar pontos e recalibrar o decreto do IOF, publicado no final do mês passado, para tentar compensar o rombo nas contas do governo. De acordo com o ministro, todos os itens do decreto do IOF serão revistos. Durante a coletiva, Fernando Haddad adiantou alguns pontos que sofrerão mudanças, como a cobrança de alíquota de 5% de imposto de renda sobre letras de crédito imobiliário e de crédito do agronegócio, que até então eram isentas do IR. O ministro frisou ainda que vai aguardar o presidente Lula voltar de viagem da Europa para comunicar o que ficou acordado no encontro deste domingo, na residência oficial do presidente da Câmara. Hugo Mota e Fernando Haddad classificaram a reunião como histórica. Bom, Silmar, aí fica a decisão de que a alíquota vai vigorar, de que jeito, de que forma, mas até brincando um pouquinho, virou alicota mesmo, né? Porque ali tem uma cota que a gente pode tirar. Ali tem uma cota que a gente pode tirar, que é disso que a gente está precisando. Uma daqui, uma de lá, outra de cá, outra de lá. Essa turma que está aí resolvendo esse OS, eu não sei não. Tem até a Gleisi Hoffmann lá no meio. O que você acha que vai acontecer, Silmar? Vai sobrar para o nosso bolso. Tá vendo, tem havido um esforço aí, porque as críticas foram muito fortes, né, com relação ao aumento do IOF, que já é um imposto mal visto,
E é o que está em vigor, entrou com medida provisória, está vigorando, já arrecadou, se não me engano, mais de 1 bilhão até agora, nesses primeiros dias de vigência. Mas ninguém gostou, né? Então houve aí, inclusive depois de reuniões com o presidente Lula, antes da viagem dele, a iniciativa de uma reunião com os líderes do Congresso, Câmara e Senado, para tentar encontrar um outro ponto aqui que levasse a uma substituição, em vez de aumentar esse imposto mal visto, imposto sobre as operações financeiras, num país que já paga imposto demais, encontrar alguma forma de contornar isso sem a necessidade de aumentar esse tipo de tributo. E aí, depois de uma série de reuniões, um anúncio prévio, por enquanto, ainda depende do aval do presidente Lula, hoje ou amanhã, um anúncio aqui de que a ideia de reduzir o IOF significa aumentar o imposto para algumas outras categorias, outros itens aqui que pagavam menos outros tipos de impostos. Isso inclui, por exemplo, as bets, aquelas loterias lá, né? Ou seja, vão ser penalizadas com uma tributação maior, que era uma das coisas que vinham sendo já discutidas. Então, um conjunto de medidas aqui substitutivas do aumento do IOF. Vamos ver se isso prospera. Em princípio, parece que o mercado está vendo com bons olhos essa situação, essa pelo menos a reação, o dólar até caindo um pouco hoje por conta disso. Agora, tem o seguinte, corte de despesa, pelo que se viu aqui, nada, né? Ou seja, havia primeiro expectativa de que o próprio Congresso abrisse mão daquelas medidas que beneficiam aqui alguns deputados em caráter particular, coisa assim de regionalismo político aqui no Brasil, muito comum, e são bilhões e bilhões de emendas parlamentares que só beneficiam aquele parlamentar no seu distrito eleitoral. Ninguém falou nada disso, hein, Tavinho? Quer dizer, na hora de cortar na carne, nada feito. Tem que cortar lá nos outros. Ou aumentar imposto, que é a solução clássica aqui no Brasil. Redução de custo zero. Pois é, vamos ver o que que vai dar. O que que vai dar essa conversação aí. Mas que eles estão precisando de dinheiro, estão. O presidente Lula está voltando hoje da França. Bom, vamos lá para a questão Estados Unidos e China com o tarifaço, porque representantes dos dois países têm reunião marcada para hoje, lá em Londres, para tentar resolver aí o impasse, ou quem sabe, o impasse do tarifaço, ou quem sabe um possível novo acordo comercial. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou a reunião na última sexta-feira, dia 6. Segundo Trump, participarão da reunião o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e o representante comercial dos Estados Unidos, embaixador Jameson Greer. A declaração foi feita um dia após Trump conversar com o presidente da China, Xi Jinping, sobre o tarifaço. O presidente dos Estados Unidos afirmou que ambos conseguiram resolver as complexidades do acordo comercial sobre tarifas de importação e que a conversa prévia resultou em uma conclusão muito positiva para os países. Já o presidente chinês declarou que o país cumpriu o acordo firmado em Genebra de maneira séria e sincera, e que o diálogo e a cooperação são a única escolha correta para a China e os Estados Unidos. Xi Jinping também enfatizou que ambos os lados devem se esforçar para alcançar um resultado mutuamente benéfico, considerando as preocupações um do outro, mantendo uma postura de igualdade. Mas acho que o negócio aí já, como a gente já vinha cantando a bola, já está mais ou menos bem encaminhado, de um jeito ou de outro, com uma tarifa a mais aqui, outra a menos ali, eles vão ter que se acertar porque o negócio não é bom para todo mundo. O chinês está com paciência, o Trump agora parece que está correndo atrás do prejuízo, embora ninguém faça isso, né? Ninguém corre atrás do prejuízo. Eu não sei quem foi que inventou esta frase, mas devem chegar a um acordo. Agora, o que preocupa realmente nesse momento é o pau comendo lá nos Estados Unidos, né? Em Los Angeles, num primeiro momento, mas podendo aumentar em larga escala ainda por conta das devoluções de imigrantes que o Trump resolveu fazer, de mandar prender gente, de mandar prender mascarado, está ameaçando botar os fuzileiros navais na rua para combater a violência, não chega em boa hora. E é mais um resultado aí das atitudes do senhor Donald Trump, né, com suas escusas, suas coisinhas estranhas. Essa é só mais uma consequência. Pois é, Tavinho, o presidente Donald Trump agora começa a sofrer pressões internas, ou seja, está demorando muito a sua definição aqui sobre a sua política fiscal, isso acaba gerando mais inflação nos Estados Unidos, tem toda a questão da imigração ali, tudo acaba convergindo aqui para um momento aqui de que está havendo alguma reação
o início de reação que já começa a ser palpável em alguns casos, até um pouco mais extremos, como é esse da Califórnia. O pessoal está de, vou usar um termo clássico, de saco cheio já, de falta de avanço em alguma coisa. Estão vendo até agora é aumento de custos, inflação subindo, preocupando aqui o bolso dos consumidores americanos. Enquanto isso, não se resolve nada que possa mudar esse perfil de situação. Aí o presidente Donald Trump agora começa a se voltar novamente para o fronte externo para ver se, nesse caso, avança alguma coisa. Então, realmente tomou a iniciativa de ligar para o presidente chinês na semana passada e marcaram um encontro de representantes dos governos de cada um, se reúnem hoje em Londres para tentar ver se, o que pode ser feito aqui para dar uma amenizada na questão do tarifaço. Ou seja, a pressão agora é do próprio presidente americano. Os chineses agora tiveram bastante paciência aqui, seguraram bem a peteca aqui e agora começa, pelo menos, com uma negociação, porque acaba não sendo de interesse em nenhum caso manter essa situação por muito tempo. Então, para o mercado aqui, a reação foi positiva, tanto o mercado financeiro quanto o mercado de commodities, por exemplo, até soja na bolsa voltando a subir por conta da expectativa de que os chineses, com algum avanço nas negociações, voltem a comprar soja dos Estados Unidos, por exemplo. Então, são um conjunto de reações aqui otimistas com relação a essa retomada, pelo menos de conversações. Pode demorar, e possivelmente vai demorar um pouquinho para chegar a algum consenso que acabe eliminando esse tarifaço mútuo aqui, imposto pelas duas maiores potências. Mas, pelo menos, é um ponto de partida, tá vendo? Vamos lá, vamos aguardar. E por aqui vamos aguardar o dia, né? Porque começam os depoimentos lá e os interrogatórios no STF do presidente Bolsonaro e mais 7 aí acusados de tentativa de golpe no famoso 8-1. Vamos ver o que vai dar no dia, Silmar. A expectativa é bastante grande com relação a isso. Um monte de gente sendo ouvida simultaneamente nesta segunda-feira. Pois é. E sobre o INSS, até agora, ninguém resolveu nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Quem sabe demora em 2 anos aí também, né? Eu não sei, as coisas demoram para acontecer no Brasil. Quem sabe daqui a 2 anos tem alguém ameaçado de ser preso aí por conta do rombo do INSS e tal, desvio. Mas é que fica duro prender, né? São empresas fantasmas, são empresas que não têm sede. Como é que precisa chamar aquele filme lá dos caça-fantasmas, lembra? Ghostbusters! Tan, 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 tan. Que os caras tinham um caminhão que eles iam caçar os fantasmas. Ou Os Homens de Preto, que é aquele outro filme. Porque o que está aí não está andando nada na investigação do INSS. Ei, Brasil! Ei, Brasil! Ontem eu não sei se eu te mandei um gráfico, mas foi publicado pelo UOL. 12 estados do Brasil, subindo da Bahia e indo em direção ao norte do Brasil, tirando lá na ponta, acho que é Roraima, e tirando aqui na outra ponta, que é o Rio Grande do Norte, 12 estados brasileiros têm mais gente inscrita no Bolsa Família do que trabalhador com carteira assinada. Aí não dá, né? Vai trabalhar para quem? Eu vi esse mapa, realmente é surpreendente, né, também. Mas esse é o nosso problema, né? Trabalhar para quê? Se tem o Bolsa Família, mas não sei o quê, e atinge exatamente essa zona norte aqui do país, né? Nordeste, boa parte do Nordeste e do norte do país. É exatamente o oposto do que acontece da metade do país para baixo, né? Exatamente. Muito bom esse mapa aqui. Muito bom. E como disse o meu amigo e seu amigo também, Chiquinho Maturo, é o assistencialismo que não leva a nada. Só cria desempregados, desalentados e gente que nunca vai saber o que é pegar numa pá ou numa enxada para trabalhar. Ou, como disse o menino que trabalha lá de barman no restaurante que eu vou, isso é um absurdo, Tavinho. Eu suo aqui de segunda a segunda, com um pouco de folga, dobrando, para ganhar R$ 1.600 por mês. E as caixinhas que de vez em quando vêm. Hã? E aí? Mas o pai dele ensinou ele a trabalhar, né? Então, ele não sabe pedir, ele trabalha assim como nós. Lamentável, lamentável que isso ocorra no Brasil. Boa semana para você e eu volto amanhã. Boa semana, Tavinho. Até amanhã.